Boa noite! Boa noite. Então, muito prazer. Meu nome é Edgar Abreu. Para quem não teve, eu fiz a apresentação inicial do curso, né? Mas tô vendo que tem umas carinhas que não tiveram na nossa aula inicial, né? Que na verdade não foi aula, foi uma apresentação do curso, como ia funcionar. Mas minha aula mesmo de fato é a primeira, raciocínio lógico, né? Então nós temos uma provinha de matemática e raciocínio lógico, no qual essa prova vai abordar 10 questões. 10 questões. Dessas 10 questões aí, nós dividimos uma boa parte da matéria, né? A parte de matemática, a parte toda chata de matemática, fica com o Dudan. Vocês já tiveram aula com o Dudan? Sim. Sim ou não? Sim, ok. A parte chata eu deixo com ele. E a parte que eu acho legal fica comigo. Eu vou ter 4 questões, tá? 4 questões provavelmente é o que a gente espera disso aqui, sempre com base no passado. A gente pensa o passado e projeta o futuro, né? 2 questões de raciocínio lógico e 2 questões de matemática financeira. Ou seja, eu vou entregar aos senhores o mínimo de matemática. Então aquelas pessoas que têm pavor de matemática, matemática, eu tenho que acertar esses 40%, vai ser muito complicado. Só as minhas aulas vão dar os 40%. Não precisa assistir as aulas do Dudan, tô brincando, tá? A do Dudan serão as outras 6 questões, que aí sim é matemática, regra de 3, razão, proporção, todas aquelas coisas lá que vocês vão ver com o Dudan vão ser apenas 6 questões, tá? A minha serão 6 encontros a princípio, tá? Então com 6 encontros eu vou abordar esses conteúdos aqui e consequentemente nós vamos detonar essas 4 questõezinhas aqui que deve cair na nossa prova. Com o Dudan você já tem uma carga horária um pouco mais extensa, né? Alguém tem aí a ideia quantas aulas são com ele? Deve ser umas 14, 12 eu acho, não? 10? 10 aulas. Então 10 para 6 também não tá tão ruim não, né? Não tá tão ruim. Qual que é a grande diferença disso? A grande diferença é assim, ó. Quem tem trauma de matemática, não sabe nada, sempre teve dificuldade, parará, pode se atrapalhar um pouco com o Dudan. Porque, infelizmente, tem que saber quanto que é 7 vezes 8, saber todas as contas, a base tu vai ter que... Por mais que ele trabalhe, vamos trabalhar os números naturais, tu tem que ter uma base. A minha parte de raciocínio lógico e matemática financeira não precisa de base nenhuma, nenhuma base. Talvez ali em matemática financeira fazer conta com vírgula, ali é o máximo que vai usar. Mas no mais é tudo tranquilo, então a gente começa do zero, por isso que pode ser mais fácil, tá? Vamos, antes de começar, lembrando vamos botar nossas metas aqui em ordem, né? Então nós temos aí meta número 1, que é conseguir 40% no mínimo por disciplina, certo? Disciplina. Entre todas as disciplinas do nosso edital, no mínimo 40%. A minha prova tem peso 1, é uma merda, né? Se tu pensar, cara, olha... 4 questões, peso 1. Se eu pegar as 2 provas, é 120 dá 240 pontos. Eu estou dando 4 pontos de 240. Isso aí vai dar 1,5%, se dá um pouquinho mais, talvez, né? Mas algo em torno disso aqui, 1,5% da prova. Não é nada. Mas se não conseguir minhas 4, não adianta gabaritar todos os outros. Então essa é a questão, né? O ponto de corte. Então o primeiro passo é pensar em conseguir o mínimo em tudo. Tu não pode pensar em evoluir em alguma coisa se tu não tem o mínimo em tudo. Depois que tu garantir o mínimo em tudo, aí nós vamos trabalhar com a segunda meta, que nós trabalhamos 80% dessa prova, a prova de múltipla escolha, que são 240 questões, tá? 120 da prova 1 e 120 da prova 2. Então nós temos que conseguir 80% dessa prova. Esse é a nossa meta. A nossa terceira meta, no mínimo, né? Sempre mínimo. Esse aqui é o mínimo. Claro, depois que tu bateu essa, tu vem pra cá. Depois que tu bateu essa, vamos pensar lá nos 80% já da prova dissertativa, no mínimo também. Feito isso, tu pode fechar com a quarta meta, que é como gastar R$9.000 todo mês. E aí sim, né? Fechou o nosso planejamento estratégico. Então é isso. Então, apesar de ser pouco importante no somatório final, realmente, eu sou um cara muito insignificante perto dos demais, mas precisam dos 40%, eu tô dentro aqui, e isso que é legal. Faz com que vocês não matem nenhuma aula. Tipo, eu vou fazer uma estratégia, não vou assistir matemática. Não tem como fazer isso, então vocês vão depender de mim, tá? Beleza, então. Então nós vamos lá, raciocínio lógico. Agora vamos ver como funciona raciocínio lógico dentro de ESAF, tá? Primeiro, claro que eu acho que a maioria de vocês já estudaram raciocínio lógico para concurso. Quantos de vocês já estudaram raciocínio lógico para concurso, por favor? Lógica matemática, aquela coisa de ser, então... Beleza, um bom número aí. Já estudou raciocínio lógico, tá? Então,
Então, primeiro, nós vamos começar com a parte de raciocínio lógico. Matemática financeira aborda basicamente juros simples, juros compostos, taxas de juros e descontos. É bem básico de matemática financeira, não vai trabalhar com fluxo de caixa, nem sistema de amortização, pelo menos é isso que está no último edital, tá? A parte de raciocínio lógico é uma parte que ela é dentro da matemática, na verdade ela nasce lá da filosofia, Platão, lá daquela época de lá, Sócrates, e nasce toda a parte de lógica, na verdade todas as ciências saem praticamente da filosofia, e ela é um pedacinho da matemática. Hoje essa parte de lógica é uma parte que só é estudada basicamente em alguns cursos de graduação. Tu vê em matemática, programação, os gurizados fazem alguma coisa na área de programação, tu vê alguma coisa de lógica, a área de informática, programação também envolve uma parte lógica, filosofia também envolve, mas são poucos cursos que envolvem essa disciplina, é uma coisa meio abstrata. Só que, claro, né, tem toda uma questão de raciocínio por trás, mas tem todo um conteúdo e uma teoria por trás. Então, basicamente, umas questões de raciocínio lógico é texto, ela não vai envolver nenhuma conta de matemática, é texto, é se estudo, então trabalho, alguma coisa assim, e todos os professores são felizes, e você tem que tirar conclusões com base no texto. Só que para esses textos ter essas conclusões, tem que ter todo, na verdade, um conteúdo, uma base disso. Então, a gente vai começar essa base do início ao fim, tá? Primeiro falando de como são essas questões para ESAF, como é que é o nosso foco ESAF, tá? Eu acho que a maioria dos professores, eles reclamam por ser ESAF, né? Ah, ESAF, a minha matéria é muito foda, ESAF é diferente. Para mim é tranquilo, tá? Quando eu falo primeiro em raciocínio lógico, se eu pegar raciocínio lógico, a prova mais complicada que tem, mais difícil, é CESP. CESP é uma prova mais difícil do que ESAF. Dentro de uma banca CESP. Quando a CESP organiza raciocínio lógico, as provas são mais complexas, vai mais a fundo. Aí depois eu ainda coloco a FCC antes da ESAF. Por quê? Primeiro, as questões de lógica, que é lógica mesmo trabalhada, dentro da ESAF e da FCC, elas são bem semelhantes. Porém, esse edital, se a gente pegasse esse edital que tem da ESAF, copiar ele e colar ele dentro de um concurso organizado pela FCC, a FCC começa a utilizar questões que não têm a ver com a lógica, mas como lá dentro do edital ele fala assim, ó, poder deduzir a partir de lugares, objetos e tal, aí eles colocam questões, por exemplo, de figurinhas, questões do tipo palitinhos, eles colocam questões que envolvem outras maneiras de resolver, tipo assim, ó, tem dois caras, só um fala a verdade, o outro fala mentira, ou fala assim, são 3 professores, cada uma dá uma disciplina, um da português, da matemática ou da filosofia, cada um mora numa casa, azul e amarela, aí fala quem mora na azul, da português, e começa. Essas são todas questões que são derivadas, mas na verdade elas não têm fundamentação teórica com base nisso. Ela não tem uma lógica por trás. O que se faz é macetes para resolver esse tipo de questões. É isso que a gente faz para estudar esse tipo de questões. E isso a FCC explora. Mas a ESAF não, a ESAF vai no conteúdo. Por isso ela ainda se torna mais fácil ainda do que uma prova da FCC. Então é uma prova bem tranquila a parte de raciocínio lógico, tá? A parte de matemática financeira, então, eu ainda talvez colocaria Sesgran-Hill acima ainda da ESAF, em nível de dificuldade de questões. Pegando as questões de juros simples, juros compostos, de ESAF, que eu tenho o histórico, não é? O ruim é que também não tem um histórico muito longo. Eu peguei tudo que caiu de ESAF do início ao fim aí. Do início ao fim, eu estou falando, na verdade, de 2005 para cá. Muito antigo também não me interessa. De matemática financeira e raciocínio lógico. Se eu pegar tudo que caiu, esse histórico aí, que é basicamente o que a gente tem da ESAF, não vai dar muitas questões. Eu tenho ali um total de 50 questões, um pouco mais que isso só, não vai muito além. Tanto é que nessa prova vão ser 4 questões, então não tem um histórico muito grande para mim. Então a gente pega algumas provas de alguns outros concursos que a ESAF organizou, a ATA e assim vai. Tudo bem? Então essas questões são questões mais tranquilas, tá? Então não tenham medo da ESAF, para nós é até bom ser ESAF, tá? Beleza? Nós vamos ver os conteúdos do início ao fim e vamos depois focando na banca. Tranquilos? Perguntas antes da gente começar? Não? Não, então beleza, então. Então feito a nossa lavagem de roupa suja no início, né? Nossa parte administrativa. Vamos então à lógica. Vamos lá, tá? Minhas aulas funcionam assim, normalmente, tá? Eu não gosto que copiem, não precisem copiar, então eu proíbo copiar. Eu faço material que tudo que eu falo tá no material. Então,
Normalmente eu vou explicar, se vocês quiserem copiar, não vou proibir também, mas eu acho que não vale a pena, porque vai estar tudo no material, depois a gente sublinha, se vocês quiserem tirar foto do quadro, tirem foto, mas basicamente está tudo no material. E o que envolve, o mais importante é entender como funciona a lógica, tudo bem? Não é direito, que é o artigo, o professor deu o artigo 41, na prova vai ter lá o artigo 41. Não, vai ser diferente, tem que entender como se faz. Aprender como se faz e entender como isso aqui é. E depois, sim, cada questão é uma questão diferente. A gente não vai ter chance de cair uma coisa, uma cópia de uma lei, nada disso. Tranquilos? Então vamos lá. Então, na lógica, bom, a lógica ela também vem da matemática e também é uma ciência exata. Assim como vem lá da parte da matemática, é uma ciência exata. Dentro da lógica eu vou trabalhar com o mesmo princípio que a gente trabalha na matemática. Que é basicamente assim, na matemática... Você vai ter uma prova lá na prova de matemática, uma questãozinha número 1 lá. Vamos ter lá uma questão número 1. Que vai ter algum texto nessa questão. Sei lá, fulaninho trabalha com um amiguinho e cada um arquiva tantos processos em tantas horas, quanto tempo vai acontecer se eles começarem a arquivarem juntos, sei lá. Então você tem um texto, esse texto você tem que traduzir esse texto e formar alguma conta para resolver esse texto. Pode ser uma regra de 3, pode ser um sistema, alguma conta. Você vai traduzir esse texto em algum algoritmo matemático, certo? E depois você vai achar a resposta. E aí você chega a uma resposta, que é, eles vão arquivar tantos, não sei o quê. A grande dificuldade está nessa tradução aqui normalmente, né? As pessoas até brincam, professor, se você armar eu resolvo, né? O problema é ler um texto e entender o que o cara está perguntando. Isso em qualquer questão de matemática. Dentro da lógica é a mesma coisa. Nós vamos ter texto. Eu vou ter texto assim, ó. Se João estuda, então Maria trabalha. Maria trabalha e Ricardo é feliz. Ricardo não é feliz. Logo, texto. Mas eu não posso tirar conclusão com base no texto. Eu vou pegar esse texto, eu vou traduzir para símbolos, eu vou operar com símbolos e aí sim eu vou chegar numa conclusão no texto. Então, a lógica de resolução, ela é a mesma da matemática. Nós vamos trabalhar sempre com frases. Essas frases, elas são chamadas de proposição. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é exatamente o que é uma proposição. São frases, tá? Toda frase lógica, toda proposição, é uma frase que admite um valor lógico. O que é um valor lógico? Ou essa proposição ela é verdadeira, ou ela é falsa. Na lógica, não tem meio termo. Ou uma coisa acontece, ou ela não acontece. Não tem, mais ou menos, não existe isso. Então, proposição é tudo aquilo que você consegue atribuir um valor lógico. Você consegue dizer... Isso pode ser verdade ou isso pode ser falso, mas nunca verdade e falso ao mesmo tempo. Então essa é a ideia de uma proposição. Exemplo do que é proposição. Então qualquer frase que conseguir atribuir um valor lógico é uma proposição. Vamos botar aqui exemplo 1, tá? Exemplo 1. Vamos lá. Chove lá fora. Chove lá fora. Bom, pode ser verdade, como também pode ser mentira. Tudo bem? Você não precisa ir lá fora para ver se é verdade ou é mentira. Eu não estou perguntando qual é o valor lógico dessa proposição. Eu estou perguntando o seguinte, isso aqui é uma proposição? Você, porque pode ser verdade ou pode ser mentira. Se eu for lá fora, estiver chovendo, tem valor verdadeiro, realmente é verdade. Se eu for lá fora não estiver chovendo, tem valor falso. Então, tem um valor, admite um valor, logo, isso aqui é uma proposição. Tudo bem? Mais um. Serei aprovado no concurso da Receita. Opa! Perfeito. Mais uma frase. É mais uma frase. Essa frase aqui também admite valor lógico. Professor, eu sei até qual que é o valor lógico dela, é verdadeiro. Perfeito, eu espero também que seja verdadeiro para todo mundo essa frase. Mas, indiferente se ela for verdadeira ou falsa, se você passar ou não passar, ela admite um valor lógico. A gente não consegue determinar exatamente qual é o valor lógico. Eu não posso dizer com certeza nenhum dos dois. Tudo bem? Mas eu sei que pode ser verdadeiro ou falso, então isso é uma proposição, mas é uma proposição que pode ser tanto verdadeiro quanto falso, que eu não consigo determinar qual é o valor lógico dela.
Tem algumas proposições que a gente consegue determinar o valor lógico delas. Exemplo, olha só, algumas que eu consigo determinar assim, ó, essa eu sei que com certeza é isso, quer ver? Por exemplo, 4 mais 3 é igual a 8. Isso é uma frase matemática. Eu poderia escrever ela por extenso, só estou botando, né, abreviando em símbolos. Mas eu vou escrever 4 mais 3 é igual a 8. Eu tenho uma afirmação, mas nesse caso eu consigo, para só um pouquinho, 4 mais 3 não dá 8. Eu consigo chegar e falar para você, olha, isso aqui é uma proposição e mais, além de ser proposição, eu já te digo, o valor lógico dela é falso. Estão entendendo isso? E não só porque é matemática, eu poderia usar um outro exemplo aqui, ó, exemplo 4. Tudo bem? Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Pronto, não precisa ser um expert em geografia para determinar o valor lógico dessa questão também. É uma proposição? Sim, porque admite valor verdadeiro ou falso. Mas nesse caso eu consigo até determinar qual é o valor lógico dela. Isso é uma proposição verdadeira, né? Tem valor. Realmente, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, tem valor lógico verdadeiro. Beleza. Professor, o que não seria proposição? Dá um exemplo de uma coisa que não é proposição. Como disse, uma frase que você não consegue atribuir o valor lógico dela. Por exemplo, pegando essa mesma frase aqui, ó, chove lá fora, vou botar aqui, ó, não é proposição. Eu vou botar aqui, ó, exemplo 1 de não é proposição, assim, ó. Vou mudar, né? Porque esse negócio de português tem um tal de concordância aqui. Aqui não importa muito não na lógica, tá? Isso é coisa de português, mas está para ficar mais bonitinho. Chovendo lá fora. Pronto. Olha o que eu tenho agora. É uma frase. Só que essa frase agora é uma interrogação. Está chovendo lá fora? Nesse caso, essa frase, ela não tem valor lógico. Não consegue determinar se é verdadeiro ou falso. Ah, professor, e se eu for lá fora ver? Eu não estou perguntando a resposta dessa pergunta. Não é isso. Eu estou falando a frase. Você consegue atribuir se isso é verdadeiro ou se isso é falso? A frase? Não. Agora, por quê? Porque tem um ponto de interrogação. Então, primeira dica, toda vez que aparecer um ponto de interrogação, isso não é proposição, porque não tem como eu julgar se uma pergunta é verdadeira ou se uma pergunta é falsa. A pergunta não tem valor lógico. Uma afirmação tem valor lógico. Estudo, trabalho, isso pode ser verdade, isso pode ser falso, isso é proposição. Agora, toda vez que eu tenho uma interrogação, eu não tenho uma proposição. É difícil, isso aqui não é proposição. Tudo bem? Outro exemplo do que também não é proposição. Exemplo 2, tá? Vamos botar aqui? Não, vou botar o tá frio hoje já mata. Vou botar só o ba. Ba! Che! O uai, pessoal do Nordeste, né? Qualquer tipo de expressão também não é proposição. O ba é verdadeiro ou é falso? Professor, depende da entonação. Você vai falar, deve ser falso. Não tem nada a ver, tu nunca vai conseguir julgar o valor lógico do ba. Expressões não têm valor lógico. Nem expressões e também nem frases no imperativo. Por exemplo, vai estudar. Olha aqui, uma frase no imperativo. Eu que não sei português, eu sei que esse negócio é no imperativo, né? Império. Mandando, deve ser alguma coisa assim. Uma ordem. Vai estudar. É verdadeiro ou é falso? Professor, se eu for estudar, não tem nada a ver, não é a consequência. Eu estou falando da frase em si. Vai estudar. Se eu colocasse aqui, ó, vou estudar, o Edgar pode estar falando a verdade, como pode estar falando a mentira, é proposição. Agora a frase vai estudar não tem valor lógico. Não é nem verdadeira e nem falsa, logo não é proposição. Tudo bem? E aí prestem muita atenção nesse exemplo 4 aqui, ó. Exemplo 4, ok? X mais 3 é igual a 8. Aqui nós também temos uma expressão matemática como nós tínhamos aqui.
Só que essa expressão matemática, ela é proposição. E essa expressão matemática já não é mais proposição. Agora, por que aqui deixa de ser proposição? Qual que é a grande mudança? Aparece o x. E o fato do x aparecer, você não consegue me dizer se é verdadeiro ou se é falso. Você não consegue atribuir um valor lógico. Porque x, como x vai assumir uma variável, vamos imaginar que x é um número natural, beleza. X pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, o que for. Se x for 5, é verdadeiro. Se x for qualquer número diferente de 5, é falso. Como o x é indeterminado, o valor lógico também é indeterminado. E se não consigo determinar valor lógico, não é proposição. Então a dica é, presta atenção, não, toda vez que aparecer uma incógnita, acho que é assim que escreve, assim, vamos lá, beleza. Toda vez que aparecer uma incógnita, eu estou diante de algo que não é proposição. Tomem cuidado, a CESP já cobrou isso, a CESAF não vai nos peguinhos assim. Mas claro, tudo que caiu numa banca pode ser importante para outras. Peguinhas do tipo assim, ó. Pi é igual a 3,14, por exemplo. Aí o cara vem, porra, isso é proposição ou não é? O cara olha, meu, pi, isso é uma incógnita, sim ou não? O pi é uma incógnita, tipo x, y, z, são incógnitas? Não, o pi é um número, é ou não é? O pi é um número irracional, certo? Então, se ele é um número, ele tem um valor. Se é 3,14, 3,16, não importa. Se eu botar assim, ó, pi é igual ao dólar, a $1. É exatamente isso, né? Pi reais é igual a $1. Depende da cotação, tá por aí. Tem valor lógico. Pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Porque o pi não muda de valor. Ele é um irracional que tem um valor fixo. Estão entendendo isso? Então, nesse caso, é uma proposição. Você botar pi é igual raiz quadrada de pi é igual a 3. Se é ou se não é o caso. Não é o nosso objetivo. Já vai perguntar, é proposição ou não é proposição? Não é se a conta está certa ou se está errada. Nesse caso, é proposição. Por quê? Porque o pi não é uma incógnita. Agora, se eu botasse assim, ó, raiz quadrada de pi é igual a 3x. Opa, quem é o x? Dependendo pode ser verdadeiro, dependendo pode ser falso. Nesse caso, não é proposição. Tudo bem? Então, aparecendo incógnitas, tá? Incógnita, o que nós fechamos? Frases no imperativo, expressões e interrogação. Esses são os principais exemplos do que não é proposição. Presta atenção. Isso aqui só serve para algumas questões que caem básicas de concurso de lógica. Pergunta assim, ó, qual dessas frases é proposição ou qual que não é? Isso é beabá. Não, dificilmente cai. Já caiu? Já caiu. Principalmente, de novo, a CESP cobra muito isso. A EFZAF eu não vi ainda. Tudo bem? Nós vamos trabalhar sempre com proposições. Sempre. Porque eu não posso trabalhar com um cara que não admite um valor lógico. Eu não vou conseguir trabalhar nesse campo aqui. É como se fossem os números imaginários. Eu vou trabalhar com o que é real. É isso aqui. Então, toda lógica, ela sai daqui. Ela sai com base em proposições e é aqui que vai sair todos os nossos estudos. Tudo bem? Com base na proposição. Tranquilos? Então, beleza. Então, vamos começar pintando na apostila o que é proposição, o que não é, e vocês vão ver se precisam complementar ou não, tá? Então, abram a apostila na página número 9. Isso aí. Abrindo na página número 9, vocês têm lá um argumento, a sequência, blá, blá, blá. Proposição. Toda frase que você consiga atribuir um valor lógico é proposição. Um único valor lógico, não pode atribuir dois. Depois na frente nós vamos ver o que é atribuir dois. Mais na frente isso vai ficar mais claro, tá? Então se você consegue dizer se é verdadeiro ou falso, é proposição. Exemplo 1. Ed é feliz. Pode ser verdade, pode ser falso. Então é proposição. João estuda. Nem sei quem é o João, nem sei se ele estuda. Mas pode ser verdade, pode ser falso. É proposição. Próxima. Zambelli é desdentado. Pode ser verdade, pode ser falso. Então é proposição. Perfeito? Agora, exemplos embaixo do que não é proposição.
Vai estudar? Olha o ponto de interrogação. Mas que legal! Olha essa expressão ali, né? Pareceu ponto de exclamação, morreu. Não é proposição também. Tudo bem? Podem botar. Ponto de exclamação não é mais proposição. E aí complementem lá, ó. Frases do imperativo. Frases do imperativo. Expressões. E quando for expressão matemática e houver incógnitas, expressões matemáticas podem completar aí com algum exemplo, qualquer exemplo, mas só para fechar esse ciclo aí, tá? Expressões matemáticas, se houver incógnitas, não é proposições. Então vamos para cá. Vamos lá? Complementando então. Vamos seguindo aqui então, tá? Beleza. Vamos ver como funciona a negação de uma proposição simples, tá? Vamos ver como isso funciona. Primeira coisa importante, então, que nós vamos estudar, tá? Então, primeiro, vamos por um texto aqui. Aqui, exemplo. Estudo. Vou botar nomes, então. João estuda para o concurso da Receita. Beleza? João estuda para o concurso da Receita. Não sei quem é o João, não sei se isso é verdade, não sei se isso é falso. Tudo bem? Então notem que isso, primeira coisa que eu sei, isso é uma proposição. Porque essa coisa pode ser tanto verdadeira, como também pode ser falsa. Então, admite um valor lógico. Admite um valor lógico. Tudo bem? Vamos começar da maneira mais fácil. Vamos partir do princípio que essa proposição, ela tem um valor lógico verdadeiro. Eu não sei qual que é, eu estou chutando, né? Na verdade, eu tenho 50% de chance de acertar. Ou é verdadeiro ou é falsa. De novo, a proposição ou é verdadeira ou é falsa. Então, eu estou atribuindo que isso aqui é verdade. João estuda para o concurso da Receita Federal. O nosso objetivo de saber o que é a negação é pegar o que seria todos os casos diferentes disso. Qual seria, se essa frase tem valor lógico verdadeiro, qual é a frase que tem valor lógico falso? Isso é achar a negação. Tudo bem? Então, basicamente se é verdade que João estuda para o concurso da Receita, eu posso concluir que necessariamente é mentira se alguém disser o quê? Que João não estuda para o concurso da Receita. Ok? Isso é uma negação. Porque isso aqui deixa claro exatamente que se essa coisa for verdadeira, necessariamente essa coisa aqui tem que ser falsa. O problema de fazer a negação está justamente na confusão que as pessoas têm de negar com um antônimo, acho que tem na língua portuguesa. Exemplo. Duda é feio. Vamos usar esse exemplo aqui do Duda é feio. Tudo bem? Se eu pedir a negação, alguns podem pensar que a negação vai ser Duda é bonito. Duda é lindo. Né? Parece, né? Dá a ideia. Você fala, João é alto. A negação deve ser João é baixo. João é magro. João é gordo. Mas não. Quando eu falo que Duda é feio, eu dei uma qualidade para o Duda e isso aqui tem um valor lógico. Sei lá se é verdadeiro ou sei lá se isso aqui é falso. Tudo bem? Quando eu pedir a negação, eu quero todos os casos possíveis diferente disso daqui. Se você me disser que a negação de Duda é feio é Duda é bonito,
Isso, na verdade, é um dos casos. Se eu falasse para você, não, o Duda não é feio, o que você conclui se eu digo que o Duda não é feio? É porque ele é bonito? Não poderia ser, o Duda não é feio porque ele é terrível de feio? Porque ele é horroroso? Porque ele é lindo? Porque ele é um galã? Porque ele é qualquer coisa? Não tem N adjetivos para concluir quando eu falo que ele não é feio? Estão entendendo isso? Então isso aqui nunca vai ser minha negação. Porque isso não representa a negação dessa frase. Isso é um caso específico diferente desse. Mas não é uma frase que pega todos os casos diferente desse. A única forma de negar essa proposição Duda é feio é dizendo que Duda não é feio. O Duda não é feio. Agora, o que subentende-se por isso? Subentende-se que ele pode ser, de novo, horrível, terrível, feio, lindo, o que for. Porque tudo isso está nessa frase. Então, essa sentença é a minha sentença, proposição, e essa aqui é a minha negação dela. Estão entendendo disso? Agora, existem casos em que eu posso trabalhar com essa ideia de antônimo. Olha que loucura. Como assim, professor? Olha um exemplo. Vamos usar o mesmo Duda. Duda foi aprovado no concurso da Receita Federal. Eu posso muito bem usar o que é a negação trivial da lógica. E a negação trivial da lógica é assim, ó, enfim o não. Se a frase não tem não nela, enfim o não. É assim que se nega. Então eu vou negar essa sentença assim, ó. Duda não foi aprovado no concurso da Receita Federal. Fechou? É uma negação? É uma negação. Alguém falou, Duda foi aprovado. Eu falei, o Duda não foi aprovado. Um dos dois está falando a verdade, concorda? Não tem como os dois estarem falando a verdade, não tem como. Um está falando a verdade e o outro está mentindo. Tá claro isso? Isso é ser negação. Agora, nesse caso específico, eu posso usar também como negação, vou botar negação 1, uma outra possibilidade. Que é o quê? Dizer que o Duda não foi aprovado no concurso, também posso dizer que Duda foi o quê? Reprovado. Muito bom. Reprovado no concurso da Receita Federal. Ou seja, eu estou mudando o texto. Eu estou aceitando como negação uma mudança no texto. Professor, por que aqui eu posso trocar aprovado por reprovado? Mas aqui eu não posso trocar feio por bonito. Porque quando a gente botou bonito aqui estava errado. Por que isso? Por quê? Cabeçóis, vamos? Por quê? Por que aqui está correto reprovado? Porque ali na segunda frase só tem essa alternativa. Exatamente. Qual é o teu nome? Laura, é isso, exatamente. Quantas possibilidades diferentes? Quando eu falo assim, ó, Duda é feio. Negação, Duda não é feio. O que você entende por isso, Duda não é feio? Pode ser N coisas diferentes. Pode ser N possibilidades quando o cara não é feio. Agora, quando eu falo não foi aprovado, o que você entende por isso? Não tem outra escolha. Ai, professor, mas ele não poderia ter pego G2? Meu Deus, não importa, ele ficou de recuperação ou não. Ou ele foi aprovado. No final, ou ele é aprovado, ou ele não é aprovado. Não tem meio termo. Não tem. Sim ou não? Então, nesse caso, eu aceito essa troca. Mas essa troca só se dá, exatamente como a Laura falou, quando não há outra possibilidade. Quando não há outra possibilidade. Tudo bem?